Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dental, que agora a gente está até com um cenário diferente aqui para vocês e a gente espera que vocês gostem. Antes de iniciar, então, o episódio, a gente gostaria muito de agradecer as parcerias, elas vão estar passando, então, nessa tela durante todo o momento. Mas citando em ordem a Dentária Climos, também o PUC Carreiras, a Canecaria da Guria, a Legacy, o Panorama, também a Zais, que está aqui com a gente, e também o ProHub. Muito obrigada. Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente está aqui com o Dr. Rodrigo Sofia da Rocha. Ele se formou em odontologia pela UBRA, fez a residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial no Santa Casa e hoje em dia, então, é referência aqui no Rio Grande do Sul em cirurgia bucomaxilofacial. Seja muito bem-vindo, Dr. Rodrigo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, eu que agradeço. Luísa, Adriana, parabenizar vocês por esse projeto que eu acompanho já nas redes sociais e era até curioso para saber, né, como é que era e tal, e agora eu estou aqui, muito obrigado pelo convite e feliz de estar inaugurando esse espaço comigo aqui, então me sinto bem honrado, obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigada. A gente que agradece, Rodrigo. Mas então, iniciando assim a nossa conversa, nos conta um pouco mais assim, como é que foi essa escolha, né, de cursar odontologia? Tu sempre sonhou com isso? Alguém te inspirou? Pois bem, é uma história que vem assim um pouco da família, né? A minha família é toda de médicos. Meu pai era médico, meu avô, meu bisavô, eu tenho tios médicos. Então, assim, a área da saúde sempre esteve muito dentro da minha vida, desde que eu me conheço por gente. E nenhum dentista, isso que é curioso, nenhum dentista. Mas eu sempre gostei muito de cirurgia. Meu pai era cardiologista, então eu não tinha o contato com a cirurgia, um profissional que fizesse cirurgia e que estivesse próximo a mim, mas eu gostava de tudo que envolvia o mistério do bloco cirúrgico, digamos assim, né? Aquela coisa de criança, eu ia muito com ele nos hospitais, naquela época as crianças andavam, por incrível que pareça, né? Meu pai tinha que prescrever um paciente no final de semana e me levava junto, e eu ficava caminhando dentro do hospital, né? Uma coisa que hoje não se pensa, mas... E aí eu vi aqueles pacientes entrando para o bloco cirúrgico, todos os EPIs, que, né, touca, máscara, tudo aquilo ali me encantava desde pequeno. Pois bem, então eu já sabia o que eu queria, eu já sabia que eu queria ser cirurgião, só que quando eu tive, meu pai era plantonista da equipe de cardiologia do Hospital de Pronto-Socorro aqui em Porto Alegre, e quando eu tive uma oportunidade de conhecer a cirurgia bucomaxilo do HPS, né, eu descobri que existia uma especialidade da odontologia que trabalhava dentro de hospital e que trabalhava com a face. E que era uma coisa que eu achava muito interessante, apesar de não conhecer quase nada, né? Mas aquilo me chamou a atenção. Então, ali eu decidi que eu ia fazer odontologia para ser cirurgião bucomaxilofacial. Então, eu já fui no vestibular, já tendendo a essa situação de ser dentista para ser cirurgião bucomaxilofacial. Que legal. Então já entrou decidido, né? Já entrei decidido. Claro que tinha também, não dá para negar que quando tu olha, naquela época os vestibulares eram muito difíceis, né? Principalmente na área da medicina e da odonto. Então eu via também numa oportunidade, de repente, de uma certa, entre aspas, facilidade de ser um cirurgião e com um caminho que eu imaginava que fosse mais fácil. Só imaginava. Na imaginação parece. E durante a tua graduação, tu acabou flertando com outras especialidades? Chegou a pensar em, não sei, pério, implante? Sim, obviamente que quando a gente entra na faculdade tem que passar por tudo, né? E coisas que eu nem imaginava. E eu tive, sim, algumas áreas na qual eu acabei me dando bem. Assim, eu tinha um certo talento, né? Desde o início, como eu queria ser cirurgião, eu já fui logo em seguida monitor de anatomia, já fui me voltando tudo para essa área. Mas até chegar à disciplina de cirurgia, ainda tinha um caminho. Sim. Então, tu passava por disciplinas mais básicas, as próprias dentísticas enfim. Então, eu comecei a gostar também de trabalhar com a odontologia clínica, né? Eu achava muito interessante, por exemplo, a pequena cirurgia que se fazia, né, num dente onde tu remove aquele tecido cariado, deixa aquele dente limpinho e depois restaura. Eu comecei a ter um certo encantamento por isso, também gostei. Outras áreas não me dei bem, pelo contrário, eu tive dificuldades, né? Tipo, qual era que tu mais tinha dificuldades? Eu tinha muita dificuldade na endodontia, muita dificuldade.
Eu achava aquilo ali não era para mim, sabe? Tudo muito pequenininho, Muito tu não sabia onde é que tu tava, eu tinha que ir lá vendo raio-x, embora eu acho fantástico até pela toda essa dificuldade que eu julgo ter, eu acho muito interessante quem realmente se dedica a isso, assim como deve ter gente que deve achar, pô, como é que o cara gosta de ser cirurgião, né? Eu fico pensando como é que a pessoa gosta de ser endodontista. Né? A prótese, porque a prótese, não que eu não... A prótese até, algumas situações de prótese até eu ia bem, mas eu nunca tive muita afinidade com o lado artístico da odontologia, digamos assim. A minha afinidade sempre foi voltado mais para a área da cirurgia e tudo que envolve, assim, mais... Funcional. Uma coisa mais funcional, né? Então, eu nunca me dei muito bem com gesso, com moldagem, essas coisas nunca foram muito a minha praia. Agora, uma história muito interessante, quando tu fala em flertar, de repente eu acho que, por incrível que pareça, a disciplina que eu mais flertei durante a graduação, fora a cirurgia, foi a odontopediatria, por incrível que pareça. Sério? Sério? Por quê? Porque o Dr. Paulo Kramer, que hoje é professor da PUC, foi meu professor na faculdade lá na UBRA, gosto muito do Paulo, e eu me dei bem com as crianças. Né? Então, assim, o desafio de tu dominar o atendimento da criança e conseguir fazer o atendimento da criança, aquilo ali eu ia muito bem e eu comecei a ter a admiração dos professores, né? E sempre foi uma disciplina muito séria, né? A odontopediatria era aquela disciplina que as pessoas tinham pavor, porque ela rodava muito, ela não, sabe? Era muito difícil, eles exigiam muito e eu me dei bem. E aí eu comecei a ser convidado, o Paulo, por exemplo, me convidava para ajudar ele durante a pós-graduação que tinha lá, enfim, então eu comecei a ter uma aproximação com a odontopediatria, mas foi uma aproximação assim bem breve, digamos, né? Logo que depois que eu terminei a graduação, eu logo já voltei para o caminho que eu queria, né? Mas até hoje, quando eu tenho que atender crianças e não raro, faço procedimentos cirúrgicos nos pequenos, eu sinto que eu tenho essa aptidão da lida com a criança, sabe? Eu acho que eu consigo transmitir uma confiança que uma coisa muito genuína, não sei explicar, não é uma técnica, não desenvolvi nada, é uma questão talento mesmo. é uma questão de jeito, né? Não, e com certeza a odontopediatria que tu teve da Odonto deve ter também te preparado melhor para isso. Com certeza, foi uma das disciplinas que eu tenho assim mais recordação em termos de exigência, de postura, de comportamento, foi na odontopediatria lá, com certeza. Que legal. E Rodrigo, nos diz uma coisa, tu fez a tua residência então na Santa Casa. E como é que foi esse preparo então para passar na residência? Tu já sabia que tu queria na Santa Casa? Ou tu foi assim pensando todos em Porto Alegre, tu não queria sair de Porto Alegre, queria ficar aqui? Me conta um pouco mais, assim. Excelente a tua pergunta, porque realmente ela é bem interessante. O que acontece? Na graduação eu tive contato com o pessoal da cirurgia, né? Que naquela época era o Dr. João Carlos Wagner, Dr. Maurício Volkvas, Dr. Eduardo Gerhard, entre outros, e eles assumiram a Santa Casa. Durante a minha graduação, eles também foram convidados e resolveram organizar um curso, né? um pós-graduação em cirurgia bucomaxilofacial no complexo hospitalar da Santa Casa. Então, inclusive existia especialização na própria UBRA, também com gente que já era da graduação, mas não esse mesmo grupo. É um outro grupo que ficou lá e montou a pós-graduação na UBRA. E eu sempre quis a Santa Casa. Primeiro porque tinha essa ligação com o Dr. Wagner na época, né, que é para quem conhece a cirurgia sabe a história da família, né? O Dr. João Carlos Wagner é filho do Dr. João Efraim Wagner, que foi um dos precursores da cirurgia bucomaxilofacial aqui no Rio Grande do Sul. Então, já se tinha todo esse histórico, o Dr. Wagner, enfim, era uma autoridade, né? E eu queria muito sair do ambiente da odontologia. Sim. Isso era uma coisa que eu queria, esse desafio. Eu queria estar dentro de um hospital. Eu não queria estar ligado à odontologia, continuar ligado. Eu queria esse desafio de estar dentro de um hospital que não tinha nenhuma relação com a odontologia. Tudo tem prós e contras, né? Eu sei que isso me cobrou um preço para algumas coisas depois, mas também me trouxe uma preparação que é meio que na marra, né? Porque tu imagina
sai da graduação, eu não saí da graduação em seguida, fui para Santa Casa. Sim. Eu tive um tempo, primeiro que eu não passei de primeira na prova, né? Depois vou responder com relação à preparação, mas eu tive um tempo trabalhando, fazendo clínica, tendo certeza do que eu queria mesmo, até que eu decidi fazer a prova na Santa Casa. Mas eu sempre quis isso, eu quis estar em contato com o hospital. O hospital sempre me atraiu. Sim, desde pequenininho. A minha veia da família médica, né? Era o bloco que tu queria. Eu queria estar no convívio no hospital. E realmente foi um desafio, porque, como eu estava te dizendo, chegar a sair da graduação, né? E tu entrar dentro de um hospital como a Santa Casa. Nossa. Né? Ah, sim. E com 7, 8 hospitais, né? Com gente te chamando, não quer saber se tu é R1, se tu é R2, tu tá lá para trabalhar, né? E aí eu fiz eu peguei o edital da prova. Naquela época era uma prova bem concorrida, eram 6 vagas e tinha uma média de 30, 40 Nossa. por prova, uma vez ao ano, e só passavam 6, e tinha prova teórica, prova de proficiência em língua inglesa, e depois a entrevista, né? E quando eu fiz no primeiro ano, eu não passei. E até me deu uma certa, não me lembro como se fosse hoje, que eu fiquei um pouco decepcionado, porque como eu era conhecido do pessoal, né, eu cheguei até a entrevista, eu imaginei que eu entraria, sabe? Aquela coisa, já me conhece, Sim. sabe, né? E não entrei. E aí eu fui fazer um internato de cirurgia na URGS, né? Para não ficar parado. Como assim, internato? Naquela época tinha internato. Internato era tipo assim, tu fica lá fazendo um acompanhamento. É como se fosse um fellow, né? Mas botava a mão na massa até. E a gente fazia lá só cirurgia oral menor, mas estava preparando mais o meu currículo e para não ficar parado, né? No ano que eu continuei estudando para a prova. Até que no outro ano eu voltei, fiz a prova e entrei. Né? Que alívio. E aí foram 2 anos, um pouco mais, porque eu fiquei um tempo ainda lá na Santa Casa, colaborando com o serviço, fazendo algumas coisas voluntárias, que, claro, também me interessavam para continuar dentro do serviço, né? Dentro da Santa Casa. Mas foi muito interessante, foi muito legal, né? Tem até uma passagem que eu nunca vou esquecer, nos meus primeiros plantões, era sempre assim, o R1 com o R2, né? Então, eram duplas, né? Então, eu tinha a minha R2, que no caso era uma colega chamada Adriana, tu achará, ela tinha que ir no HPS buscar uns pacientes para a gente operar, que a gente fazia plantão no HPS, e aí esses pacientes que ficavam lá, alguns eram operados no HPS, outros tu conseguia trazer para ser operados por nós na Santa Casa. O trauma é a escola da cirurgia. Sim. E eu estava sozinho lá no plantão. E aí me ligaram do Hospital Dom Vicente Scherer, que tinha um paciente pós-transplante na UTI, que estava com uma situação bucal na face, enfim. Né? Então, tu imagina, no primeiro plantão eu tive que já ir para dentro de uma CTI, de uma UTI, de um hospital de transplante, Meu Deus. com um paciente que estava com uma infecção fúngica, que eu não sabia nem do que se tratava, e tendo que conversar com os médicos que estavam ali precisando de um diagnóstico, digamos assim, da área da bucomaxila. Então, realmente, esses desafios fizeram com que eu crescesse bastante dentro desse convívio dentro do hospital, e isso realmente me encantou. Muito legal. E como é que foi essa tua vivência como R1 e depois como R2? Assim, como é que era essa hierarquia? O que cada um fazia? Como é que funciona? Quando tu chega no curso pelo menos lá na Santa Casa, a hierarquia era muito bem esclarecida, mas eram bem determinadas as coisas. Por exemplo, as minhas primeiras cirurgias eu nada mais fazia do que instrumentar, instrumentação. Ficava, como ficam os técnicos de enfermagem, que são instrumentadores cirúrgicos, ficava ali instrumentando, alcançando o instrumental. Esse foi meu início, né? Até para conhecer toda a rotina, conhecer os instrumentais, que muitos a gente já conhecia, outros não, né? Mas também para pegar toda a vivência de bloco cirúrgico, porque nós na odontologia não temos toda a vivência de bloco cirúrgico, por exemplo, né? Então, para não ter problema dentro do bloco, era interessante tu passar por essa fase de adaptação. Então, começava assim, até que depois tu passava a auxiliar a tua parceria, a tua dupla R2, né? Tu passava a auxiliar e afastar, enfim, né?
Mas eu já tinha uma certa experiência, porque eu já tinha um emprego, né? Naquela época. Eu logo consegui um trabalho numa empresa que atendia muita gente, então eu já fazia algumas cirurgias, né? Eu não saí totalmente da graduação direto para a especialização, para a residência. Então eu já tinha uma certa bagagem e me ajudou muito, principalmente nas cirurgias orais menores, né? Que é o nosso dia a dia, né? E depois tu vai crescendo, mas essa relação ela depende muito de quem é a tua dupla, né? Essas histórias são bem famosas, né? Os residentes que são um pouco explorados pelos mais velhos, pelos residentes mais... sabe? E tentaram fazer isso comigo, eu não permiti, né? Porque a minha parceira, que é a tua xará Adriana Quinor, ela sempre foi muito legal comigo. E segundo, que os que não eram meus parceiros, que não eram da minha dupla, que tentavam se sobressair com relação a isso, eu não permitia. Mas é bem assim. É realmente o R1, ele é... A base. Ele é o lixo a base da coisa, entendeu? É a base. É ele que vai fazer o trabalho sujo, digamos assim, né? E depois, quando tu vai crescendo dentro do tempo, tu sai praticamente operando sozinho muita coisa. Né? Uma ortognática? Não, assim, ortognática não. Mas trauma, sim. Nossa. Trauma, sim. Trauma, cirurgias de terceiro molares assim, mais difíceis, domina tudo. Né? Claro, o volume da Santa Casa era mais trauma, então? É basicamente trauma. E era muito volume. Muito volume naquela época. Tinham poucos cursos naquela época, né? E era a PUC, a Santa Casa, a UBRA em Canoas, mas que não pegava aqui a nossa região. Nem a URGS tinha ainda nada na cirurgia. Né? Então, era bastante volume. E a escola da cirurgia é o trauma. Se tu quer ser cirurgião, tu tem que entender que tu vai passar dentro do hospital fazendo plantão e operando trauma. Sim. Não tem outra maneira de aprender, pelo menos eu não vejo de outra maneira. A cirurgia bucomaxilofacial, a cirurgia de traumatologia bucomaxilofacial, a escola é o trauma. E não tem como tu pular essa etapa. Né? Não tem como. E tu comentou, então, que fez, né, não passou direto, e ficou esse 1 ano trabalhando bastante em uma clínica. Nos conta mais como é que foi isso, assim, tu chegou a atender prótese, dentística, ou tu ficou só na cirurgia, nas clínicas que tu trabalhou? Ou tu fez particular também? Eu trabalhei durante 21 anos da minha carreira num lugar chamado IBCM. É um lugar que imagina uma clínica, uma policlínica mantida pela Brigada Militar. Né? Eu entrei lá com 6 meses de formado. Nossa. Meu pai foi médico lá. Então, ele disse, quando tu te formar, eu vou conseguir um emprego para ti na IBCM. Eu nem queria, né? Burro. Sim. Naquela época o cara é mais jovem, né? A gente às vezes não sabe, né? Mas foi muito bom para mim. Mas eu entrei lá como clínico, não entrei como cirurgião. E eu tinha a obrigação de fazer tudo. Clínica geral, ou seja... Atendo. Meu Deus. Tenho pena dos pacientes, mas eu fiz pouco porque logo a minha chefe na época, eu mostrei para ela que era melhor ela tirar as endos de molar de mim, entendeu? Sim, entendi. Me deixa só com as de mono, que eu até posso me virar, mas as de molar é melhor tirar, né? E ela logo se deu conta que era melhor mesmo. E claro, lá eu já era metido a cirurgião, né? Então eu já drenava algumas coisas para mim. Às vezes as colegas, demonstração difícil, manda marcar comigo. Eu já fazia. Né? Sisos, que não eram muito difíceis, também já fazia, né? Mas assim, completamente diferente do que depois, no pós-graduação, a gente vê. O que... eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, eu sempre acreditei muito por isso que talvez eu tenha escolhido o odonto também, porque para mim, sempre funcionou muito bem. Se eu for ler uma teoria, eu posso até aprender alguma coisa. Mas se eu não botar a mão na massa, eu não vou fixar. Sim. Então, eu sempre pratiquei muito, tudo na minha vida eu tive que praticar para aprender. Né? E eu sempre fiz um paralelo, eu gosto muito de esporte, eu sempre fiz muito paralelo com o esporte. O esporte, quanto mais tu treina, melhor tu fica. Mesmo que a pessoa mais talentosa do mundo, ela precisa treinar um pouco. Talvez menos que uma pessoa menos talentosa. A pessoa menos talentosa talvez tenha que treinar mais. Sim. E no 3º semestre da faculdade, eu já fazia estágio num centro de saúde público, num posto de saúde.
Ai, legal. sério? Não existia isso. Foi uma coisa criada meio, sabe? Internamente. E aí, essa história é muito engraçada, né? Porque eu cheguei lá para cair de paraquedas num centro, num posto de saúde, puxei de dentistas, os dentistas de posto, sabe como é que eles são? Já tem um conforto, uma zona de conforto, não gosto de que mexam em nada. E chegou lá um guri, terceiro semestre da faculdade. O que tu tá fazendo aqui? Sou estagiário. Mas a gente não tem estagiário. Agora tem, né? Sou eu. Então eu lavava, comecei lavando instrumental, preparava nas caixas, na época não tinha nem autoclave, botar nas caixas de metal, botava em estufa, com umas pastilhas de não sei o que, ela nem me lembro mais. Que loucura. Mas assim, eu ali no posto de saúde, eu fiz a minha primeira infiltração anestésica, muito antes de fazer na faculdade. Uma coisa que nem é legal, assim, não pode, né? Mas eu fiz. Né? Não, ninguém tá vendo, ninguém tá vendo. Eu suturava, eles faziam a extração e deixavam para eu suturar. Então eu já fazia um ponto, eu já fazia a sutura antes de fazer na faculdade. Sim. Então eu fui praticando muito na sim. minha vida, né? Então eu sempre acreditei que eu precisava praticar, né? Então eu nunca fiquei parado, nunca fiquei só estudando. Sempre botei muita mão na massa desde de jovem para poder desenvolver o que eu aprendia, né? Foi essa a minha, digamos assim, o meu início, né? Então eu comecei assim, comecei fazendo clínica nessa instituição na qual eu trabalhei durante 21 anos da minha vida. Não, bastante Quando eu fui para a residência, eu quase tive que sair, mas consegui ajeitar meus horários, porque exige muito, né, em termos de horário. Então eu trabalhava de noite, enquanto eu não estava na residência eu estava trabalhando, não tinha turnos sobrando. E depois que eu me tornei cirurgião, que eu tive eu virei, né, eu fui promovido, digamos assim, a bucomaxilo nessa instituição. E ali foi, digamos assim, uma segunda escola em termos práticos, porque ninguém aparece no teu consultório de uma hora para outra querendo fazer uma cirurgia ortognática, bate na tua porta, eu quero fazer uma cirurgia ortognática. Mas ali, naquela instituição, foi onde eu consegui meu primeiro paciente para uma cirurgia ortognática. Conseguiu captar. Entre outras coisas, né? Então, os primeiros terceiros molares difíceis, foi ali que eu fiz. Os primeiros implantes, foi dali que eu drenei. Né? Não eram pacientes SUS, mas eram pacientes que usavam o serviço daquela instituição, que existe até hoje. Então, eles estavam ali para... Né, eles não estavam procurando o profissional Rodrigo, eles estavam procurando a instituição, e na instituição tinha um profissional que fazia. Né? Alguém um dia foi o maluco de fazer a primeira ortognática comigo, foi nessa instituição. Mas e como é que era, assim, na residência do Santa Casa? Como é que tu conseguiu conciliar o trabalho? Porque, normalmente, residência é dedicação exclusiva, né? Naquela época não existia... A gente falava que nós éramos residentes, mas, na verdade, não era um serviço de residência. Né? Era um serviço de especialização. Entendi. Só tinha uma residência que eu me lembre, naquela época, aqui no Rio Grande do Sul, que era em Pelotas, se eu não me engano, que existe até hoje. Tá? Só existia um curso de especialização. Tá? A gente se denominava residente, porque todo mundo dentro do hospital, dentro dessa condição, é residente. Então, para não ficar diferente... E a carga horária devia ser... E a carga horária era uma carga horária parecida, só que não exigia dedicação exclusiva. Ah, que bom. Salvo nas semanas que tu estava de plantão. Quando tu estava de plantão, tu tinha que ficar a semana inteira à disposição. Tá? Então, realmente, se fosse uma residência como nos moldes da residência de hoje, provavelmente não conseguiria conciliar. Já foi difícil naquela época, mas era possível. Hoje eu acho que não seria possível. Não teria como. Não seria. E assim, como um residente especialista, assim, qual tu acha que foi a tua maior dificuldade, tanto técnica quanto assim mais emocional, assim, durante esse período? Foram 2 anos ou foram 3 anos? O curso oficialmente durou 2 anos, né? E essa é uma diferença para a residência. A residência são 3 anos, né? Na qual até eu apoio. Tá? Que naquela época eu não tinha essa opção, pelo menos, né? Isso é outro assunto que a gente pode depois falar, mas naquela época a minha visão, o meu campo de visão era Rio Grande do Sul. Né? Sim, nunca pensou em até porque a cirurgia bucomaxilo do Rio Grande do Sul sempre teve um histórico, uma tradição muito grande. Eu nunca pensei, né? Hoje eu pensaria diferente, né? Então, não tinha essa opção. Então, assim, em termos de como lidar, ou a dificuldade técnica, sem dúvida, né? É que assim, tu
faz uma expectativa de que tu vai chegar num curso como era o curso da Santa Casa, e que tu vai ter aula de como suturar, aula de como fazer incisão, aula... Não tem isso. Eles pressupõem que tu já sabe. É chegar e botar a mão. Claro que, como eu falei para vocês, não passa por uma adaptação e tal. Mas tu tem que te virar. E tu vai buscando informação, e vai buscando conhecimento na teoria, e tu tem que botar a mão. E eu acho que isso, todos nós da odontologia, independente se é cirurgia, se é prótese, se é odontopediatria, se é orto, todos nós tem uma hora que tu vai atender o paciente pela primeira vez, que tu vai ter que domar esse sentimento de que tu possa estar um pouco inseguro, e isso funciona também no pós-graduação, na cirurgia, né? Um dia eu tive que botar a mão numa situação que eu nunca tinha posto, porque nós não temos nenhum contato com a cirurgia bucomaxilofacial maior, né, digamos assim, dentro da graduação. Não tem. Sim. Ou se tem, são poucos contatos, ou é uma visita, ou é um acompanhamento de um professor ou outro, mas não é uma coisa que tu vê direto, né? Tu vê muito, é cirurgia oral menor, é sisos, é implante, apsectomias, né? Cirurgias de biópsia, mas tu não vê um trauma de face, tu fazer uma incisão em volta da órbita, né? Um paciente politraumatizado com fratura de terço médio, fratura de mandíbula, tu não vê. Não. Em uma hora tu vai ver, tu vai ter que absorver isso, tu vai ter que lidar com as emoções, digamos assim. E por isso que talvez a cirurgia exija muito mesmo dessa resiliência, né, emocional, até hoje. Eu costumo dizer que às vezes a gente está operando e diz assim, agora só na outra vida para a gente passar. Essa vida a gente já estragou, né? Porque, sem dúvida, a gente se envolve com o paciente, às vezes as coisas não saem como a gente quer, a gente precisa resolver, então tu tem que ter resiliência, tu tem que ter calma, tu tem que ter muita tranquilidade, confiança, né? E isso é importante. E uma coisa que eu acho que eu adquiri com o tempo, a questão da confiança é uma linha muito tênue. Eu acho que, como eu falei, em todas as áreas da odontologia, mas na cirurgia talvez isso seja um pouquinho mais evidente. Quando tu é cirurgião bucomaxilo, tu tem que ter confiança. Se tu tem algum tipo de receio, tu não faz. Agora, se tu abusa da confiança, tu está muito próximo do erro. Então, tu erra. Todo mundo erra. Claro que a magnitude do erro, ela difere, mas o erro, ninguém vai fazer sempre o caso perfeito, ninguém vai estar sempre 100%, até porque às vezes tu acha que tu está fazendo melhor e o resultado não é, porque não é matemático, né? Se tu perde a confiança, tu não opera mais nada. Tu precisa manter a tua confiança inabalável, mesmo quando acontecerem os problemas. E ao mesmo tempo, quando tu está, digamos assim, tá nadando de braçada, que tu tá te achando que tu é o craque da coisa, sempre que eu tive esse sentimento, logo em seguida, deu algum problema. Eu caí do cavalo. Então, eu acho que isso foi uma lição que a vida me deu. Então, se tem uma situação de resiliência ou de equilíbrio, é isso aí, que é uma linha bem tênue mesmo, entre a confiança, o excesso de confiança e a falta dela. Sensacional. E assim que tu saiu da residência, como é que foi para ti crescer na área de ortognática, né? Como tu mesmo falou, vocês não têm aulas teóricas já, e como eu faço uma ortognática, como eu faço uma incisão. Então, como foi para ti, assim, evoluir em questão de conhecimento dentro dessa área? Primeiro, assim, realmente a ortognática, quando eu saí do pós-graduação, e o que eu vi lá no meu pós-graduação, para mim era um grande mistério. Eu dizia, não vou conseguir fazer, eu não entendo como é que se planeja isso, né? Primeiro porque era completamente diferente a visão e como se fazia naquela época, né? E aí se vai 20 anos, né? Do que se faz hoje, ou então até que o que se fazia logo em seguida, quando eu já entrei um pouco mais, né? Sem dúvida, a cirurgia ortognática é o ápice da carreira do cirurgião bucomaxilo. Né? Não é fácil, tem que ter investimento em aprendizado, tu precisa estar linkado a alguma equipe.
eu tive a felicidade de, logo que eu saí do meu pós-graduação, eu fui trabalhar com o Dr. Valdemar Polido, que Ah, sim, a gente teve aula com ele. o Valdemar já era uma referência na época e apesar dele ter um nome muito forte no implante, a formação dele, que foi feita no Texas, era toda voltada para a cirurgia ortognática e trauma. Né? Então, quando eu fui trabalhar com o Dr. Valdemar Polido, que eu meio que me ofereci para trabalhar com ele, ele me aceitou, eu tive uma outra visão da cirurgia ortognática, mas ainda com um pouco mistificada, ainda era um pouco misterioso tudo. Como é que se faz? Como é que um dia eu vou saber o quanto eu tenho que levar para lá, para cá? Como é que eu faço o diagnóstico? Tudo isso era um grande mistério para mim. Mas eu me aproximei dele também, e aí venha buscando aquele assunto do início, onde eu falei que me cobrou um preço eu não estar ligado a uma universidade, uma faculdade de odontologia, estar ligado só a um hospital. Eu não sabia nada de implante, nada. Na Santa Casa a gente não tinha nada de implante. E o implante era o tratamento da hora. Né? Quando eu saí da pós-graduação, da graduação, no final dos anos, início dos anos 2000, me formei em janeiro de 2000, mal se falava em implante na graduação, imagina. Né? E o implante já estava ali começando a bombar, e algumas pessoas, né, já eram referência, o doutor Fernando Calduro, que foi professor da PUC há anos, Cícero Dinato, Valdemar Polido, entre outros. E eu disse, não, eu vou lá com o Valdemar para aprender implante. Esse era meu objetivo. Porque eu não imaginava fazer cirurgia ortognática. Eu gostava, achava demais, mas eu não imaginava que eu ia conseguir. Sim. Porque é muito desafiador. E ali começamos uma relação muito legal, eu e o Valdemar, isso foi em 2007. Não acredito, não lembro agora exatamente, 2006, 2007. Mas a partir de 2010 eu acho que foi o estalo. Eu comecei a participar, eu vou nos congressos de cirurgia desde essa época, eu só vou em salas ou em palestras de cirurgia ortognática. Eu comecei a estudar cirurgia ortognática, comecei a me interessar, e o Valdemar voltou, ele era muito voltado para o implante, ele voltou um pouco às suas raízes e começou a se interessar mais pela cirurgia ortognática, até que veio o planejamento virtual e tudo isso, e a gente começou a crescer juntos. E parece que foi ontem, mas de uma hora para outra, a cirurgia ortognática ela clareou na minha mente, nas minhas ideias, e eu desmistifiquei dentro de mim mesmo a cirurgia ortognática e comecei a, digamos assim, a entender mais, a entender como planejar, a entender como diagnosticar. Tá? E foi aí que a gente começou. Eu devo muito ao Dr. Valdemar com relação a isso. Eu acho que eu não teria a condição que eu tenho hoje se eu não tivesse participado da equipe dele desde o início. Né? E como é que eu participava? Eu fazia cirurgia de modelos, não sei nem se vocês sabem o que é isso, mas antes de ter um planejamento virtual, a gente fazia tudo no gesso, no articulador, usava serrote. Eu vi uma palestra tua que falava sobre isso. Usava cera. Eu passava assim, para fazer um planejamento de cirurgia ortognática, eu passava 2 turnos enfiado dentro de um laboratório de prótese que a gente tinha na clínica lá, fazendo isso, desgastando gesso, fazendo acrílico. Coisas que eu odiava, imagina. Sim. Pensei, eu fiz cirurgia para ficar aqui agora cortando gesso, manipulando gesso. E há quem diga que é glamour, né? E há quem diga que é glamour. Então, foi ali que a gente começou a criar essa ligação com a cirurgia ortognática mais forte. Depois o Dr. Valdemar Polido foi para Indianápolis, né? Ele hoje é professor na faculdade indiana, e eu já tinha me tornado um assistente dele, não só um visitor, já tinha me tornado aí um assistente dele direto, já não o afastava mais, operava com ele, já planejava com ele, já discutia casos com ele, a gente já estava numa condição mais próxima de conhecimento, e aí em 2017 ele foi para os Estados Unidos e eu assumi o lugar dele na clínica e dei continuidade ao trabalho. E a equipe, a gente já tinha uma equipe formada, e a equipe continuou, com a doutora Bruna Fronza, que é minha contemporânea também de faculdade, e o doutor Leonardo Zanettini, que inclusive é cria aqui da PUC, né, da graduação e no pós-graduação. Começou com a gente como estagiário e hoje também é um cirurgião que faz parte da nossa equipe. Porque ninguém faz cirurgia ortognática sozinho. Sim. E aí existe a outra dificuldade. A dificuldade do aprendizado, de todo o preparo, da resiliência em trabalhar com cirurgia ortognática não é fácil. Do conhecimento, que tu tem que ter um pouco de conhecimento de ortodontia, tu tem que ter um pouco de conhecimento da questão respiratória do paciente, enfim.
mas tu também tem que ter uma equipe. E uma equipe treinada, uma equipe coesa. E não é fácil. Gestão é difícil. Não é fácil porque tu lida com vaidades, tu lida com a questão comercial financeira, né? Mas a gente vem lidando com isso bem, e já estamos aí há algum tempo, a nossa equipe é uma equipe bem formada, mas eu vejo outros colegas que acabam, digamos assim, trocando muito de equipe, assim, sabe? Uma hora estão trabalhando com um, daqui a pouco já não estão mais, estão trabalhando com o outro. Então, a cirurgia ortognática envolve tudo isso, né? E realmente é a minha grande paixão dentro da cirurgia. Não faço só isso. Se tu me perguntar, eu gostaria de fazer só isso? Sim, se eu fizesse, quem sabe, 4 ortognáticas por semana, 3 ortognáticas por semana, eu não faria mais nada da vida. Mas não é a nossa realidade. Trabalho bastante com a área de implante também. Terceiros molares, adoro cirurgia de siso, gosto pra caramba, acho uma cirurgia super boa de fazer, gosto da cirurgia de siso. Muitas vezes não é fácil também. Hoje a gente passou por Olha, a gente teve cirurgia hoje, antes de vir, hoje foi complicado Nossa também. Senhora. Mas aí depois, né, que tu já tinha começado a atender e fazer ortognática, enfim, quando tu começava a parar e pensar em cada caso dos pacientes, como tu conseguiu equilibrar a questão da estética, que é muito exigida, né, pelos pacientes, e também da funcionalidade, que é o objetivo ali, né? Excelente a tua pergunta. A cirurgia ortognática ela é uma cirurgia funcional. Tanto é que os planos de saúde, as operadoras, elas pagam, né? Diferente de uma cirurgia plástica, que se tu for fazer uma cirurgia plástica, tu tem que pagar tudo, até o hospital. Né? Sim. Então, a cirurgia ortognática, ela é uma cirurgia funcional. É reparativa, né? Tu vai restabelecer a melhor função mastigatória, muitas vezes restabelecer ou dar condições respiratórias para o paciente. Nem todos os pacientes têm o envolvimento, mas muitos têm. E tu vai trabalhar com harmonia facial. Né? Eu prefiro... a questão da estética, sempre que um paciente... E hoje é uma coisa que está crescendo muito. Sim. Muitos pacientes classe 1 que foram tratados ortodonticamente e bem tratados, com a ortodontia compensatória, que estão com a mordida bem encaixada, com a oclusão estável, mas são insatisfeitos com a face. Ou então são insatisfeitos com a face e ainda têm problemas respiratórios. Então, são pacientes que já fizeram o tratamento ortodôntico, não tem mais o problema funcional, mas tem a queixa estética. E se não tem a questão respiratória envolvida, só tem a queixa estética, eu sempre fico bem cauteloso com esse paciente. Sim. Porque nós não somos cirurgiões plásticos. Embora seja muito mais que uma cirurgia plástica no ponto de vista de estrutura, porque nós estamos levando toda a estrutura óssea, e com isso tu vai levar a musculatura, tu vai levar a pele, tu vai levar tudo para um lugar diferente, tu vai mudar muito a pessoa por isso. Nós não somos cirurgiões plásticos, estamos acostumados a lidar com a estética, com a queixa estética. E isso é um detalhe que é muito relevante. Tu tem que observar outras coisas com relação a isso, né? Então, respondendo a tua pergunta, a função e a estética, na grande maioria dos casos, ela está totalmente relacionada. E isso talvez seja a grande chave do sucesso na cirurgia ortognática, no diagnóstico e no planejamento. Né? Eles não andam separados. Então, tu tem que entender, tu tem que saber ler a face do paciente, porque é na face do paciente que ele vai te dar a resposta. Por exemplo, eu posso ter um paciente classe 3 ou um paciente classe 2, com uma oclusão totalmente classe 2, com overjet, enfim. Se eu colocar ele em classe 1, oclusão perfeita, e não levar em consideração os aspectos faciais, a análise facial, eu posso botar essa oclusão dele lá para trás, lá para frente, enfim. O que vai definir os movimentos que eu vou fazer com essa melhor oclusão encaixada é a própria face do paciente que vai me trazer, que vai me dar esse subsídio, essas informações. Então, eu acho que o grande X da questão, porque operar, talvez todo mundo opere parecido, depois de um tempo, uma certa bagagem. Alguns com um pouco mais de delicadeza, outros não, enfim, mas a cirurgia, enfim, o que muda mesmo, na minha opinião, são os aspectos, a análise facial que tu vai fazer do teu paciente. Porque, muitas vezes, algumas coisas ficam aquém do que tu olha e tu vê, não, faltou isso, faltou aquilo, porque tu não soube fazer a leitura correta da face. O que determina
a posição da maxila e da mandíbula em classe 1 é a própria face do paciente. Então, quando a gente fala em estética em função, eu não consigo separar. Para mim, está muito linkado. Embora, como falei, hoje existem muitos pacientes classe 1 tratados ortodonticamente, bem tratados, com uma boa oclusão, insatisfeitos com a face. Então, mais uma vez, a análise facial é fundamental para isso. Tá? E esses pacientes que chegam, então, para ti, que tem a queixa somente estética, tu chega a operar? Ou como é que funciona, assim? Como é que tu lida com esse paciente? Sim, operamos, né? É um dos 3 objetivos, né? Harmonia facial, função mastigatória e função respiratória. Eu tenho um pouco mais de cautela para entender um pouco a expectativa do paciente. Entendi. Né? A gente precisa ter esse discernimento, avaliar a questão sociocultural, emocional do paciente, entendeu? Entender o que ele quer, aonde ele quer chegar e se é possível trazer o resultado que o paciente quer chegar. Porque uma coisa é um paciente, um paciente com um baita prognatismo, classe 3, onde ele não consegue encaixar os dentes. Quando tu fizer a correção, botar ele em classe 1 e ele começar a mastigar, ele vai se achar mais bonito, ele pode até achar, né? Preferir o nariz um pouquinho mais alto, mas ele vai estar feliz da vida, que ele está mastigando uma coisa que ele nunca mastigou na vida. Sim. Então tem outros retornos. Agora, quando o paciente está preocupado só com a estética, é preciso entender e tentar separar se a expectativa é real ou não. Já tive casos que eu não operei, mas sim, opero casos que não tem mais problema funcional, só a questão estética. Sempre com cuidado, sempre com cautela. Sim, como se fosse um diagnóstico diferencial. Exato. E, Rodrigo, a gente conversou aqui um pouquinho antes, né? A Adri até trouxe um caso que ela viu no teu Instagram, que ela se emocionou. E a gente quer te perguntar também, assim, teve algum caso, não só somente na residência, mas assim, na tua vida profissional, que te marcou, assim, absurdamente? Ou casos, enfim, no plural? Tem muitos casos, né? A ortognática, ela traz essa situação emocional junto para nós, como equipe também, né? Imagina que uma vez eu operei uma menina de 16 anos que nem estava ainda pronta para operar, mas ela não aguentava mais sofrer bullying na escola, né? E ela ficou linda. Ai, sim. Linda. E aí até eu perguntei para ela se ela deixava eu mostrar ela, ela disse, só com um negocinho nos olhos, porque vai que um crush meu me vê como eu era antes, né? Diz ela. Ela ficou muito bem, muito linda. Então, assim, isso traz uma felicidade muito grande. A gente sente isso também. Mas, por exemplo, eu operei a minha sobrinha. Eu operei a filha do meu irmão. Né? E era um caso difícil, um caso que exigiu bastante, talvez o caso que mais me deixou realmente com a casca mais grossa, porque eu não sabia como ia ser. Né? Como é que eu ia chegar ali na bloco cirúrgica e começar a fazer uma cirurgia ortognática na minha sobrinha? Né? Fazer uma Leforum, fazer uma sagital de mandíbula. Né? E mais, e se desse problema? Eu ia conviver com ela o resto da vida. Eu nunca ia me perdoar. Então, realmente, é difícil, não é fácil. Nem é recomendado. Sim. Né? Mas eu fiz, eu pensei, mas se não sou eu que vou fazer, quem vai fazer? Claro que eu conheço, tem vários colegas bons também, mas eu sempre penso assim, não, vou fazer eu. Claro. Né? Então, a gente tem sim casos que nos marcam, casos bem-sucedidos, casos que a gente teve que reintervir, porque só não tem complicação quem não faz ou quem faz pouco, né? E que sempre nos trazem alguma marca, né? Deixam alguma lembrança. Né? Legal. E com a chegada do planejamento virtual, como é que tu acha que se difere essa análise facial do paciente através do planejamento ou através da cefalometria feita à mão? O que acontece? O planejamento virtual ele democratizou um pouco mais a cirurgia ortognática. Ela era realmente bem mais difícil no tempo que tu fazia em cima de uma tela e perfil, com papel vegetal, desenhando e usando ângulos, enfim, era uma coisa bizarra, né? E além disso não era preciso, sim, pouca precisão, e tu partia dali para uma cirurgia de modelos, né? Como eu falei para vocês, né? Então, mas funcionava.
sem necessário, mas assim, tu vai comparar alguns resultados, tu vê, ficou aquém aqui, ficou ali, enfim. O planejamento digital, ele não substitui, na minha opinião, o que é mais importante numa análise facial, que são as fotografias. Tá? O planejamento digital ajuda muito a complementar o teu diagnóstico da análise facial, mas a análise facial, ela basicamente é em cima das fotos do paciente. Fotos padronizadas, com uma boa iluminação, com a boa posição da cabeça e muito da conversa que tu tem com o paciente também. Às vezes filmar o paciente, ver as expressões, né? Mas a análise facial, ela basicamente é feita através das fotos e que já existiam, né? Obviamente, antes do planejamento virtual. Embora, por muito tempo, eu tenho certeza que muito cirurgião não estava preocupado, uma cirurgia ortognática mais do passado, não estava preocupado com a face. Eles estavam mais preocupados com os pontos cefalométricos, com a análise cefalométrica, e faziam tudo isso a partir da cefalometria. Onde é que está o SNA, o SNB, o ponto tal, o ponto... E era assim que se planejava. Mas a cirurgia que já veio um pouco mais moderna já trouxe essa questão da análise facial, e hoje em dia não se faz nada sem análise facial. A análise facial é tudo na cirurgia ortognática em termos de diagnóstico e planejamento, né? E existem critérios técnicos. Existe um livro de análise facial que eu sempre recomendo nas minhas aulas, que ali tem um monte de referência que tu possa escolher para usar. Se puder, fala o livro que a gente bota Depois eu passo para vocês ali o livro. Mas, enfim, a gente vai botar aí no... análise facial, não é uma questão subjetiva somente. Tem critérios técnicos. Existem linhas de referência, mas sem dúvida alguma que o feeling estético do cirurgião conta. Claro. Sim. Então, muitas vezes, o caso funcionalmente ele está brilhante, foi feita uma cirurgia maravilhosa, tudo perfeito, mas faltou aquele detalhezinho ali, aquele detalhezinho aqui, que seria a cereja do bolo para que realmente o caso ficasse aquele caso de encher os olhos. E isso tem a ver com a leitura que o cirurgião fez do paciente, da análise facial, que tem o critério técnico e o critério subjetivo, que é talvez o que eu acho bonito, outra pessoa não acha tanto. Mas isso aqui não é tão importante. Talvez para mim seja. Acho que é tão importante conversar com o paciente, né? Entender o que ele... Muito importante tu perguntar para o paciente o que ele quer mudar nele. Porque se o paciente chegar para ti e disser assim, não, eu não quero mudar nada, eu só quero mastigar, já é um problema, porque ele vai mudar. Entendi. Claro que a magnitude da mudança depende muito do tipo de deformidade, mas ele vai mudar. Então, não é bom o paciente que só quer estética, na minha opinião, nem é tão bom também o paciente que não está ligando para a estética. Entendi. Porque ele vai mudar, né? E isso talvez seja um ponto muito importante. A face é a identidade da pessoa. Sim. Então, tu modificar a identidade da pessoa, isso cobra um preço emocional para o paciente. E isso é outra coisa que, quando me deu algumas frustrações, logo que eu comecei a trabalhar com cirurgia ortognática, eu fazia isso, já ficava bonito o caso, e eu já queria que o paciente, na primeira consulta pós-operatória, já estivesse lá pulando de alegria, me abraçando, muito obrigado, doutor, e nada. Chegavam lá, aquela coisa assim que parecia que tinha... Não, me arrependi de fazer, só faltava me dizer isso, né? Sim. Claro que a gente sabe que o pós-operatório muitas vezes não é fácil, mas dava uma semana, dava 2, dava 13, e o paciente continuava sem uma reação de euforia. Né? Se alegra aí, menino. E tu modificou a face dele, ele era um classe 3 ou um retrognata, e hoje está ali com a face harmônica, tudo. E a reação era nada. E isso no início... Engraçado. É uma questão emocional, a pessoa não se reconhece. Sim. Tu imagina tu te olhar no espelho durante 20 anos de uma maneira. E aí, de um dia para o outro, tu olha até outro. É difícil, né? É uma tem adaptação, casos que tem que fazer a identidade nova, porque a mudança é muito grande. Muito grande. Que loucura. E, Rodrigo, a gente está falando muito sobre isso de tu enxergar o paciente, tu ter essa análise, né, do rosto e todas essas questões. E o que tu acha, assim, essencial para uma pessoa que deseja seguir esse caminho da cirurgia bucomaxilofacial? Tu acha que tem também algo do tato, do dom também, além de algo que pode ser treinado?
Sim, eu acho que, falando pela minha experiência e por alguns colegas que não fazem mais cirurgia, né? Tem que ter muita persistência, tá? Muita Sim. persistência. Tem que ter o dom, tem que ter o dom. O dom, às vezes, a gente pode confundir o dom com o talento, né? Não é bem isso que eu Sim. quero dizer. O talento tu pode desenvolver, tu pode treinar. Mas tu tem que gostar muito do que tu faz. Porque senão tu não aguenta. Não aguenta o tranco. Não aguenta o tranco. E aí a gente pode falar, quando a gente fala em não aguentar, tudo que. Não é só a questão do que ser cirurgião te traz em termos assim de ter que estar preparado, tu tem que investir muito, mas tu também tem que saber que, e aí é uma coisa macro, não é só da cirurgia, né? O mercado é um mercado complicado, tu demora para ter retorno, né? O retorno não vem assim, né? De uma hora para outra. Então, eu acho que precisa ter o dom, tu precisa ter persistência, tu precisa ter condições, isso é uma coisa importante, muitas vezes a pessoa não tem essa condição, precisa sair da faculdade e precisa trabalhar, porque precisa se sustentar, né? Mas precisa ter uma condição de continuar estudando por um tempo, como é na medicina. Sim. Né? Eu acho que a cirurgia bucomaxilo ela precisa se aproximar cada vez mais do que a medicina faz. E eu acho que está se aproximando. Precisa desse tipo de preparo, precisa desse tipo de tempo, porque isso é uma coisa que me preocupa nos tempos de hoje, que a gente tem muito curso espalhado por aí e daqui a pouco tu tá caindo na mão de um cirurgião que não tem o mesmo preparo, ou que não fez a mesma formação, né? E a cirurgia bucomaxilo ela precisa de uma formação, ela precisa de tempo e ela precisa de investimento, né? Em cursos, em equipamento, né? Hoje, por exemplo, para tu trabalhar com cirurgia ortognática, por exemplo, tu precisa investir. Né? Tu não pode simplesmente, eu quero trabalhar com cirurgia ortognática. Tu tem que investir em treinamento, os treinamentos são caros, tu tem que investir em equipamento, tu tem que investir em software, tu tem que investir em uma boa câmera fotográfica, tu tem que fazer curso de fotografia, tu tem que ter uma mínima condição de estúdio de foto no teu consultório. Né? Então, estou dando um exemplo só da ortognática, né? Mas a gente pode falar também do implante, que também exige bastante investimento, enfim. Sim. E a gente falou, né, que umas perguntas atrás, e tu tinha comentado que se fosse o Rodrigo de antigamente, tu iria pensar não só no Rio Grande do Sul, mas sim em outros estados. O que tu acha sobre isso? Tu acha que vale a pena, por exemplo, fazer uma residência em São Paulo? Tu acha que tem mais volume cirúrgico? O que tu pensa, assim, sobre isso? Sem dúvida, acho que sim. Hoje, se eu estivesse saindo hoje da graduação, com certeza eu olharia para fora, tá? Olharia para fora. Eu acho que a PUC aqui mantém uma escola muito boa e tradicional. A PUC formou muita gente boa, principalmente no mestrado de cirurgia, né? Um mestrado tradicional. Tu viaja aí pelos congressos Brasil afora e a quantidade de gente formada aqui na PUC é grande. Mas, tirando a PUC, eu não quero dizer que não existem outros cursos, né? Mas eu acho que existem cursos fora São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro. Existem escolas que são escolas que realmente preparam muito bem o cirurgião, muito bem. Tá? Então, eu não posso falar de escolas que eu não conheço aqui, né? Sim, claro. Eu sei que, por exemplo, a Adriana Corsetti e o Ângelo Fredo estão lá na residência da Universidade Federal, lá no Hospital de Clínicas, que é uma residência relativamente jovem, né, de pouco tempo ainda. Eu sei que eles são fantásticos, fazem um trabalho muito bom, mas ainda precisa, né, digamos, mais tempo e, quem sabe, ainda mais apoio para eles, né, nesse sentido. Sim. Né? Existem outros cursos que eu não gostaria de falar nomes assim, porque eu não quero individualizar, mas são cursos com menos estrutura, não estão ligados como o Hospital de Clínicas, por exemplo, e a URGS, o Hospital São Lucas e a PUC. Não tem hospital associado. Tem a Residência do Cristo, que eu acho que é uma excelente opção, que na minha época não tinha, que é trauma direto. Trauma, né? É bastante trauma. Que é muito trauma. É trauma direto e é a escola, né? Mas com certeza eu olharia para fora. Existem escolas muito boas lá fora que te dão um preparo fantástico com relação além do trauma.
mais voltado para a cirurgia ortognática também, para cirurgias de ATM. Com certeza eu olharia. Não deixaria de ter essas opções aqui da PUC, do Cristo, até da Federal, enfim, né? Em Pelotas, que tem também uma residência boa. Mas eu olharia, com certeza, se fosse hoje, as residências no interior de São Paulo tem cursos maravilhosos, né? Rio de Janeiro, Maringá, também é uma escola muito boa. Mas quando tu falou, né, que é muito importante a gente ter uma equipe e já ter assim uma associação com certos nomes para conseguir depois, né, ingressar no mercado, enfim. Eu penso, por exemplo, bom, saindo do Rio Grande do Sul e indo para um outro estado, tu é uma pessoa totalmente nova, entrando num ambiente totalmente novo. Então, tu não acredita que seja assim uma competição maior, questão de mercado? Talvez por isso até que eu quis ficar aqui, né? Com essa situação de que aqui eu era conhecido, porque aqui eu tinha gente que podia me ajudar, né? Mas eu acho que o fato de tu ir para fora e voltar, por exemplo, a Adriana está voltando, ela foi lá, fez 3 anos de residência lá com o doutor fulano na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sim. Sabe? Então, eu acho que isso abre as portas também, né? A dificuldade de tu adentrar numa equipe já pronta, ela vai existir se tu fizer aqui ou se tu fizer fora. Né? E tu pode formar, não é obrigatório que tu tenha que entrar numa equipe de cirurgia, se tu quer ser cirurgião, quer trabalhar com coisas grandes, que tu tenha que entrar numa equipe pronta, como eu tive a felicidade de entrar, né? Tu pode formar, e muitos colegas formam, né? Mas é muito mais difícil. Sim. Principalmente tu estar em constante, porque assim, eu costumo dizer que eu fiz o meu R4, meu R5, meu R6, né? Com o Valdemar Polido, tu tá entendendo? O que eu aprendi com ele, eu aprendi muita coisa com ele. Sim. Coisas que eu não vi na residência, entendeu? Que ele trouxe dos ensinamentos dele lá do Texas, quando ele esteve lá com o Dr. Eres durante 3 anos no Texas. Então, assim, sem dúvida, aquilo ali foi para mim um diferencial, né? E complementou muito bem o que eu já tinha visto em termos basais aqui na Santa Casa. Mas se eu tivesse hoje só com o que a Santa Casa me ensinou, talvez eu não estivesse fazendo a cirurgia ortognática que eu faço hoje. Sim, né? sim. Então, eu acho que a tua saída, por exemplo, para buscar cursos fora, não inviabiliza que tu volte com a possibilidade de conseguir aqui te posicionar. Até penso que é ao contrário, sabe? Às vezes as pessoas valorizam mais, fez lá fora. Cria de fora. Entendeu? Porque senão tu fica sempre aqui da casa. Eu, por exemplo, sou cria de Porto Alegre, eu nunca saí, né? O que eu fiz foram cursos depois por aí, Cadáveres Lab, e, enfim, que é uma coisa que tem que ser feita. Eu acho que tem que treinar, o melhor treinamento impossível, né? Então eu busquei treinamentos em cadáveres. Tem que ser. Busquei muito isso fora depois, e como eu falei para vocês, desde que eu foquei na cirurgia ortognática, que foi ali por 2008, 2009, que eu quis entrar de cabeça na cirurgia ortognática, eu só assisto congressos de cirurgia ortognática. Sim. Né? Que legal. E falando um pouco, então, desse universo de cirurgia ortognática, mas também da cirurgia bucomaxilofacial como um todo. A gente tem tido muitas inovações, né, nessa área, assim, é uma área que está sendo bem pesquisada atualmente, né? Acho que até a partir de 2010 ali cresceu, deu um boom, assim, da cirurgia bucomaxilofacial. E como tu enxerga, assim, futuramente a especialidade, assim, opinião tua mesmo, pessoal? Eu acho que a especialidade e a odontologia está passando por um momento de transformação, tá? Sim. A especialidade está muito linkada à tecnologia, né? Só para tu ter uma ideia, aqui ainda está incipiente, está começando, mas lá fora já se faz cirurgia ortognática totalmente customizada. As placas, por exemplo, que tu coloca no paciente já vêm prontas, com dobradas de acordo com o movimento que tu quer fazer, enfim. Nossa. As coisas já têm cirurgias com navegação. Eu acho que a tecnologia ela não se separa mais da cirurgia, né? Embora o cirurgião precisa ser um bom cirurgião, porque a tecnologia dá problema também, né? E quando dá problema, tu precisa resolver da maneira analógica, digamos assim, né? E se a pessoa não tem a vivência, não vai conseguir resolver e não pode ficar só na mão da tecnologia.
Sim. E isso não vai mudar, vai ser sempre assim. Talvez cada vez menos intercorrências ocorram com o desenvolvimento maior da tecnologia, mas sempre tu vai ter que ter a cirurgia raiz na mão, né? Porque a cirurgia ortognática, por exemplo, o planejamento virtual, que foi uma grande mudança na cirurgia ortognática, né? Trouxe mais previsibilidade, mais precisão, mas tu também pode errar. E tu erra com precisão também, sabe? O erro também é preciso, né? Sim. Então, é importante. Agora, existem alguns movimentos que estão acontecendo que vão além da tecnologia dentro da cirurgia bucomaxilofacial, e não só dentro da cirurgia bucomaxilofacial, mas dentro da odontologia como um todo, que é ampliando o campo de atuação, né? Bom, para mim chega a ser uma coisa até meio assim engraçada, tu vê colegas que, por exemplo, eram endodontistas, mestre em endodontia, e tu conversa com eles, e aí, como é que tá? Agora não faço mais nada de endo, só faço harmonização. Complicado. Não, sabe, é uma coisa interessante porque a pessoa fez 6 anos de faculdade de odontologia. Vamos lá, com boa vontade, fez um curso de 1 ano, 2 anos de harmonização, uma coisa que antes não tinha nenhuma relação com a faculdade, nada, né, com a formação, e ela simplesmente se transforma de dentista em harmonizador da face. E eu não estou fazendo nenhuma crítica aqui, tá? Porque eu acho que existem condições, né? Por exemplo, assim, o cirurgião bucomaxilo, que hoje faz outras coisas, né? Tem cirurgião fazendo rinoplastia, fazendo blefaroplastia, fazendo aplicatura de platisma, e todas essas cirurgias de tecido mole, e que não eram do escopo do cirurgião bucomaxilofacial até há pouco tempo atrás. E hoje são. Né? Mas o cirurgião tem condição. Ele é bem treinado para isso, se for bem treinado. Entra aquilo que a gente estava conversando. Uma boa escola, uma boa residência, um bom conhecimento de anatomia vai permitir que ele mexa nisso também. Mas eu acho que a gente está passando por um momento dessa transformação, é um momento ainda que as coisas não se ajeitaram por completo. Concordo. Tá? Eu acho que se isso vai estar, e aí falando de todos esses procedimentos como um todo, né? não especificamente sobre um, mas se esses procedimentos vão estar dentro do escopo do cirurgião dentista, ele precisa ser visto já desde a graduação. Concordo. Também. Entende? Porque senão fica uma coisa meio esquisita, na minha opinião. Então, a gente vê muito hoje colegas que são tudo. Mas o que tu faz? Eu faço tudo. Faço orto, faço prótese, faço implante, faço harmonização. Não, eu sei, tudo bem. Tudo bem, eu acho que o mercado está complicado, isso realmente traz tu precisa trabalhar, tu precisa evoluir, e realmente tem um encantamento, né? Tem um encantamento da questão estética, o retorno é muito grande, a procura é muito grande, né? Mas é uma coisa que para mim, ainda entra um pouquinho esquisito. Por exemplo, agora eu vou num congresso sul-brasileiro de bucomaxilo, que vai ocorrer em Balneário Camboriú, agora em novembro, agora daqui a 2 semanas, e tem uma mesa, um simpósio que diz assim, pescoço, como eu faço? Pescoço, a gente é bucomaxilofacial. Pescoço... Cabeça do pescoço. Não faz muito parte disso, embora a gente saiba que tem muita gente fazendo e fazendo bem. Né? Mas esse é o ponto que se chegou. Pescoço, como eu faço? Né? Então, se o cara é um baita cirurgião, que tem muita mão e tem muita gente boa fazendo isso, estão fazendo bem, são pessoas realmente preparadas e estão fazendo bem, ótimo, maravilha. Mas eu tenho um pouco de receio dessa banalização dessas coisas sem o devido embasamento, entendeu? Eu, particularmente, ainda me sinto, eu estou me sentindo, eu acho que esses são os sinais dos tempos, né? Eu já começo a me sentir mais raiz, sabe? Eu não consegui ainda, eu sou um cirurgião, eu digo, eu sou cirurgião bucomaxilo na essência, eu só me sinto confortável quando eu estou em cima do osso. Enquanto eu não achei o osso plano, eu não estou no tecido mole, eu não me dou bem no tecido mole, eu não tenho essa preparação para o tecido mole, entendeu?
Pode ser que daqui a 5 anos vocês me encontrem e eu possa estar lá fazendo uma aplicatura de platismo. Uma Pode cervoplastia. ser, pode ser. Eu não vou dizer que não e nem estou sendo contra isso. Mas eu vejo ainda com um pouco de cautela essa situação na qual não só o odonto, né, porque se abriu muito, né, e eu sempre gosto de fazer um exercício ao contrário. Cirurgia de siso, por exemplo. Cirurgia de siso é nossa. Não precisa nem ser buco, tu pode ser clínico e fazer bem o siso, maravilha. Agora, um otorrino pode fazer um siso? Poderia, Ele tem formação. mas, né? a gente Mas não se ele vai- fizer um siso e tu descobrir que ele fez um siso, tu vai botar a boca no trombone. Bom, essa é uma atuação nossa. Só que quando a gente está do outro lado, os colegas dentistas às vezes não pensam nisso, né? E isso é uma coisa que em alguns hospitais, a gente que trabalha em hospital precisa ter cautela, Sim, né? imagino. Tu não pode ficar adentrando muito na área dos colegas, Ah, sim. né? Porque daqui a pouco eles começam a adentrar na tua área, tu também não pode ser que tu não goste, né? E tu vai dizer, não, mas eu estou preparado para fazer siso. Eu treinei a minha vida inteira para fazer sisos, inclusos, retidos, e que não é fácil. São cirurgias, às vezes, traumáticas, são cirurgias que trazem alguma necessidade maior, muitas vezes, de controle pós-operatório, e tu está preparado para isso, né? Mas será que eu estou preparado para mexer no pescoço do paciente? Ah, mas o plano é fácil, a gente que trabalha com cirurgia ortognática é barbada. Não, até aí tudo bem. Né? Mas tem todo esse contexto que eu acho questão ainda... de poder também, né? Mas, né, é o que está aí. Eu acho que é a grande transformação dos próximos tempos, né? Esse escopo aumentado de procedimentos que a odontologia hoje pode fazer. E quero deixar bem claro, eu não sou contra, tá? Eu não sou contra, eu acho que isso tudo está legalizado. Quem sou eu aqui para dizer que pode ou não pode? Tem gente muito boa fazendo, desde a harmonização até as cirurgias estéticas da face. Existe hoje, dentro dos congressos de cirurgia bucomaxilo, momentos só da cirurgia estética da face. E tudo bem, tudo bem. Só realmente eu acho que existe ainda algumas coisas a serem melhor ajeitadas. Sim, sim, concordo. E assim, quando tu pensa, né, atrás da tua história, ali da residência e tal, o que tu diria para o Rodrigo desses anos atrás? Um aviso, assim, sobre a dificuldade da carreira, a dificuldade ali da residência, a persistência, enfim. Eu acho que eu tive uma característica que sempre foi... Eu sempre fui muito observador, sabe? Eu sempre observei muito e eu sempre busquei filtrar de cada lugar que eu estive, eu aprendendo, vivenciando o que eu achava certo, o que eu achava errado, né? Eu não sei se é bem isso que tu me perguntou, mas assim, se eu pudesse deixar uma mensagem, eu diria assim... um dia até jovem, daqui a pouco tu já não é tão jovem, tu já tem uma certa experiência, e daqui a pouco tu já não é nem um adulto jovem ou um profissional adulto, já é um profissional já mais velho, né? E enquanto tu te manter com a mente aberta para novas tendências, novas oportunidades, novas técnicas, claro, considerando o que tu acha certo ou errado dentro dessa observação, tu vai te manter jovem, né? Porque é muito fácil, por exemplo, eu aprendi a fazer cirurgia ortognática assim, eu faço assim, e aí vem uma técnica nova e eu não quero nem ouvir essa técnica, por quê? Porque eu já faço assim. Por que eu vou sair da minha zona de conforto e fazer uma técnica diferente agora que eu já estou com 25 anos de... Não, sim, vamos abrir, vamos olhar, vamos observar, vamos ver o que é bom, o que não é bom dessa... Ter esse olhar humilde, né? Tem que ter, né? Tem que estar sempre atento às novas tendências, tem que estar sempre atento, sem preconceitos, com coisas novas e principalmente sair da zona de conforto. Se ficar na zona de conforto, vai chegar uma hora que tu não vai mais sair, nem que tu queira sair da zona de conforto, entendeu? Sim. Já ficou para trás. Sim. E assim, já caminhando para o final,
A gente sempre pergunta, né, no final dos nossos episódios, como a pessoa gostaria de ser lembrada, assim, não só, né, pelos teus familiares, pelos teus pacientes também que tu atende, pelos teus colegas de profissão. Excelente pergunta. Pois então, né, e assim, tem gente que quer ficar famoso, né, que é 50, 100 mil, 200 mil seguidores nas redes sociais. Eu também quero, todo mundo quer, mas... ou tem gente que quer ser referência nacional, internacional. Lindo, também quero, ou gostaria, né? Mas eu acho que o que mais vale para mim, tá, com relação aos colegas, é o respeito, né? O respeito pelo meu trabalho, o respeito pela minha ética, o respeito pela qualidade do atendimento que eu possa dar. E dos pacientes, os pacientes eles precisam de acolhimento hoje em dia. Né? Tu precisa saber, dentro da medida certa, no limite certo, acolher esse paciente com um pouquinho mais de carinho, muitas vezes. Né? Então, a boa relação com o paciente não é só relacionado ao sucesso de um caso ou não. Até os casos que tu tem insucesso, se tu tem uma boa relação, uma relação honesta, uma relação ética, um carinho com aquele paciente que tu está tratando, individualizando o tratamento, mesmo quando der algum problema, tu vai ter a condição de corrigir esse problema, entende? Eu sempre dizia assim, não adianta eu botar um outdoor na rua ali com meu nome, meu consultório, faço isso, faço aquilo. Não vai adiantar nada. Entendeu? Até pode vir, mas vai vir um tipo de paciente que não me serve. O que eu acho que eu conquistei e que eu quero levar para a minha aposentadoria é exatamente isso. É o respeito dos colegas, sabe? Porque aquele colega lá que tem um programa na TV, que fala não sei o quê, quem é que manda paciente para ele? Quem é que chama ele para falar com vocês aqui? Ninguém, entendeu? Então, assim, eu acho que... tu conquistar a admiração e o respeito, primeiro, dos teus pares, é um grande reconhecimento. Com certeza. E depois, a relação que tu tem com os pacientes. E eu tenho um retorno muito bom dos meus pacientes. Mesmo os casos que não ficaram como eu queria, que eu tive que reintervir, que eu tive que... Sabe? Porque existe, né? E isso é uma outra coisa. Todo mundo faz o bem feito. O problema é tu resolver quando é mal feito. Isso também traz a diferença para ti. Com certeza, e para o paciente também, né? Para a percepção dele. Confia muito mais. Não, é verdade. Eu vejo até os casos que tu bota no Instagram. Inclusive, galera, olhem, porque é realmente muito legal. E tem toda a questão emocional junto, não é só uma face que tu tá operando ali. E o nosso professor de cirurgia, ele fala bastante sobre isso, né? Que o que difere um bom cirurgião de um cirurgião que não é tão bom é justamente a capacidade dele de corrigir o que ele fez errado, né? É exatamente isso. É como eu falei, a mesma coisa com relação à tecnologia. Se a tecnologia falhou, tu tem que resolver. Sim. E aí tu tem que ser bom. Porque a tecnologia, ela facilita muito. A tecnologia, ela veio também para, digamos assim, nivelar aquele profissional que talvez não tenha tanto conhecimento, que também não sabe. E tá certo, tá tudo certo. Sim. Mas quando der problema, tem que resolver. No analógico. Eu gostaria muito, assim, antes de encerrar o episódio, que tu deixasse, então, as tuas redes sociais para as pessoas te seguirem e te acompanharem também, né? Tá certo. Instagram é Rodrigo Rocha, _Buco, tá? O Facebook eu nem mexo mais, eu não vou dar até tá lá, quando eu ponho no Instagram, vai pro Facebook, mas eu nem mexo mais no Facebook. Apesar de ter alguma atividade, né, nas redes sociais, eu não sou tão, digamos assim, deveria ser mais... ativo, assim. Com mais periodicidade, sabe? Eu tenho um pouco de receio, às vezes, também de ficar postando antes e depois, embora seja muito legal, as pessoas gostam, mas né, não são todos os pacientes que gostam. Sim. Tem um pouquinho de cuidado com isso também. Mas, basicamente, no Instagram ali é onde eu procuro mostrar um pouco do meu trabalho, né? Então, Rodrigo Rocha, _Buco. Rodrigo, gostaria muito de agradecer, então, né, por esse episódio. Acredito que foi muito rico, assim, de experiência. Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu já tinha te dito antes, realmente sou muito tua fã, adoro o teu trabalho. Obrigado. Então, foi realmente muito especial de ter aqui com a gente hoje. Obrigada. Muito obrigado, eu quero agradecer imensamente, para mim é um prazer. Adoro estar com
o pessoal mais jovem, né? E agradecer a minha canequinha personalizada, que deixa eu fazer a propaganda aqui, ó, tem meu nome, Dr. Rodrigo Rocha. Ó. E elas acertaram na mosca porque eu sou colecionador de canecas. Olha Muito obrigado, só. obrigado mesmo. Obrigada. A gente que agradece. E, pessoal, fiquem atentos, então, às nossas redes sociais, que lá a gente divulga todas as nossas informações, principalmente no Instagram, que é podcast.dentalk. Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio.